Olá, galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula remota, né? Espero que estejam todos bem, com saúde, cumprindo o isolamento social, para que em breve nós possamos estar juntos, né? Compartilhando conhecimentos de forma mais calorosa e humana, do jeito que a gente gosta, tá bom? Então, aqui é a professora Laine Torres. Hoje vamos falar sobre um assunto bem pertinente, um assunto que faz parte da nossa grade, né, curricular, e que também é bem atual. Então hoje vamos falar sobre os vírus. Nessa aula a gente vai ter outros encontros, falar sobre os vírus, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre as características gerais dos vírus, tá bom? Então vamos lá. Primeiro questionamento, gente. Vírus é um ser vivo? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim, que não? Quais são os argumentos que vocês têm? Se o vírus é ser vivo ou não? Eis a questão, não é mesmo? Olha, pessoal, ainda no meio da ciência, ainda há várias discussões entre cientistas, diversos cientistas, que sim, que falam que eles são seres vivos porque eles conseguem se reproduzir, né? Causa muitos danos à nossa saúde, algumas doenças, assim como algumas bactérias, né? E bactérias a gente sabe que são seres vivos. Mas alguns cientistas refutam essa ideia e eles alegam que os vírus não são considerados ser vivos com base na teoria celular. Que teoria celular é essa, professora? A teoria celular é a teoria-chave da ciência, gente. O que é que diz essa teoria? Ela afirma o seguinte, que todo ser vivo é formado por célula. Então, todo e qualquer ser vivo, ele possui uma estrutura celular, certo? E que esse indivíduo, ele se originou de outro indivíduo, certo? Então, isso é a teoria celular. Então, no mundo da ciência ainda há muitos embates aí para saber se o vírus realmente pode ser considerado ser vivo ou não. E aí tem diversos questionamentos, diversos argumentos que cada um, né, puxa a sardinha para o seu lado. Mas a mais aceitável teoria é que não, certo? O vírus não é ser vivo. E por uma razão bem simples, certo? Vamos já ver. Primeiro, lembra da nossa aula passada que a gente viu sobre a classificação e sistemática dos seres vivos? A gente viu na aula passada que, de acordo com a classificação biológica, a gente conseguiu compreender todos os seres vivos em 5 grandes reinos, não foi? Quais foram esses reinos? O reino Monera, que é constituído por quem? Pelas bactérias e pelas arqueias. O reino protista, que estão compreendendo todos os protozoários. O reino fungi, que consequentemente compreende os fungos, né, os seres vivos fungos. O reino vegetal, onde está todas as nossas classificações de plantas. E o reino animal, que está todos os animais, né? Seja ele vertebrado, invertebrados, enfim, tá bom? Então vejam aí que nesses 5 grandes reinos, o vírus ele não está em nenhum deles, né? Em nenhum dos 5 reinos dos seres vivos, o vírus está inserido. Por isso, ele não é considerado um ser vivo, tá bom? Apesar de alguns cientistas refutarem isso, acreditarem, assim, e tem uma certa lógica, tá bom? Mas vamos ver aqui por quê. Quais são as principais características dos seres vivos? Primeiro, possuir uma organização celular, né? Ser formado por célula, o que diz a teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Então, essas células, pessoal, é que elas vão constituir todo o organismo. Lá vocês lembram, vocês já viram a constituição do organismo, né? Que as células, o conjunto de células se juntam e formam os tecidos, os diferentes tipos de tecidos formam os órgãos, o conjunto de vários órgãos formam os sistemas, que aí nós temos sistema circulatório, respiratório, urinário, enfim, certo? O endócrino, vários tipos de sistemas. E o conjunto desses sistemas é o que forma o nosso organismo por completo.
Lógico que existem alguns seres vivos que não possuem essa complexidade toda, né? Nós humanos somos privilegiados, nós somos um dos seres mais evoluídos, vamos dizer assim, beleza? Outra característica dos seres vivos é que eles precisam de alimento para sobreviver, certo? Então, tanto nós humanos como também as bactérias, que são os seres unicelulares, formados por apenas uma única célula, mas ela precisa de alimento. As plantas precisam de alimentos que elas adquirem através da fotossíntese e por aí vai, beleza? Outra característica dos seres vivos é o ciclo de vida, certo? Todo ser vivo possui um ciclo de vida, que é constituído basicamente por nasce, lá aquela historinha, nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é assim? Então, todo ser vivo ele tem que passar por essas etapas. Alguns deles, né, essas etapas elas são interrompidas, vamos dizer assim, né, no seu percurso de tempo. Então, outra característica que eu quero que vocês prestem bastante atenção é nessa quarta característica, que todo ser vivo ele possui um metabolismo próprio, tá bom? Guarda aí na cachola. Todo ser vivo possui metabolismo próprio. Gente, nós somos seres humanos, todos nós. Mas o meu metabolismo é diferente do seu. Eu posso ter um metabolismo mais acelerado, um metabolismo mais tardio. O meu é lento que a molesta, porque eu sou uma sedentária em pessoa. Não tenho vergonha de dizer. Na verdade, eu tenho vergonha de dizer. Era para me criar vergonha na cara. Então, e outra característica é que esses seres, eles reagem a estímulos do ambiente, certo? Seja ele plantas, bactérias, nós também reagimos a estímulos. Quando no ambiente a gente ocorre alguma coisa, a gente responde ao estímulo, seja corporal, seja mental, enfim, beleza? Então essas são as características dos seres vivos e os vírus não possuem essas características. Vamos lá ver por quê. Beleza? Então vamos lá. Vírus, vejam que tem um monte de fotinhas bonitinhas aí. Essas fotografias, pessoal, são fotografias microscópicas, ilustrações, né? Para vocês perceberem aí que existe vírus de todas as formas possíveis. Nós vamos ver outras imagens lá na frente. Então vamos lá. O vírus, pessoal, ele começou a ser notado, vamos dizer assim, no meio da ciência, foi um cientista francês, o Louis Pasteur, certo? E que ele, nas suas pesquisas, ele notou, nas suas observações, ele percebeu um organismo, depois dos estudos de microscópio, da existência dos microscópios, etc., ele notou-se indivíduos, algumas substâncias que eram bem menores do que as bactérias. E eles, puxa vida, vamos estudar isso. E aí, eles foram pesquisar esses organismos, né? E viram que esses organismos eles não possuíam organização celular, ou seja, não era formado por célula, eles eram acelulares. Só um minuto. Não possui metabolismo próprio. Lógico, se não possui célula, né? A nossa célula é a chave de todo o nosso metabolismo. Então, ele não possui metabolismo próprio. E ele reproduz-se somente dentro de células vivas. Beleza? Então, o vírus, ele não é um ser vivo, mas ele precisa de células vivas para se reproduzir. Danadinhos, né? Eles. Vamos lá. Então, as características gerais dos vírus, que foram essas que eu falei, vamos especificar. Não possui organização celular, não possui célula, não possui membrana plasmática, não possui citoplasma, não possui organelas e não possui núcleo, não é? Toda a estrutura celular que a gente já estudou. O que apenas ele possui? Uma cápsula de proteínas que abriga o quê? O seu material genético. O material genético, pessoal, a maioria dos vírus, eles possuem DNA, certo? Mas não necessariamente. O vírus da gripe, por exemplo, ele é constituído por... o seu material genético é formado por um RNA, tá bom? Então, a gente vai ver isso bem direitinho ainda aí na frente, tá bom? Então, vamos lá. O vírus não possui células.
Eles possuem o quê? Apenas uma cápsula de proteína que envolve o quê? O seu material genético, que é o DNA ou RNA. Beleza? Vamos lá. Aí a constituição, né? A forma de um vírus, de um bacteriófago. Vejam aí na imagem, né? Que ele possui uma cápsula, que a gente chama aqui né? Cápsula proteica. Nessa cápsula, pessoal, é uma cápsula lipoproteica. Ela tem proteínas e lipídios. O que é lipídio, professora? Pelo amor de Deus, é gorduras, beleza? Então, ele é essa cápsula que envolve lá o material genético deles. E alguns deles possuem uma cauda. Essa cauda, geralmente, ela é utilizada para sua locomoção. Ah, professora, então quer dizer que os vírus se locomovem sozinho? Mas você não disse que ele não tinha metabolismo próprio? Então, se ele não tem metabolismo, ele não consegue fazer nada sozinho. É isso mesmo, muito bem. Exatamente. Essa cauda facilita na locomoção dele, porque nos fluidos celulares, no organismo, certo? Então, vai facilitar essa locomoção. Mas ele não faz isso sozinho. Eles precisam de uma força externa para que fluidos celulares, né? Para que ocorra para que ele chegue, vamos dizer assim, à sua célula hospedeira, a sua célula que ele vai fazer de vítima. E aí tem outra foto bonitinha, né, desse vírus. Esse é um vírus típico de influenza, que são os vírus das gripes, certo? Muitos dos vírus da gripe, de diversas gripes, aí surgindo, ele tem essa mesma formação. Ele é mais circular, apresenta a sua cápsula de proteína, né, lipoproteica, que envolve esse material genético dele, que na maioria das gripes são RNA, e aí já não são mais DNA. Então, tem diversos vírus que são constituídos por moléculas, por suas moléculas genéticas de RNA, tá bom? E essas pontinhas aí são proteínas, são acessórios, vamos dizer, que ele possui, para que eles consigam se encaixar na sua célula, se aderir-se à sua célula hospedeira, a célula que ele vai fazer de vítima e fazer com que essa célula trabalhe para ele. Vamos ver? Tem outra imagenzinha aqui para vocês. Ai, que bonitinhos! Vários vírus, né? Muito bonitinhos, longe de nós. Aí a gente tem o vírus da hepatite B, né? Vocês vejam que são bem parecidas com o vírus da gripe. O do HIV, que é o vírus da AIDS. Essa lombriguinha aí é o vírus da ebola, que também foi outra pandemia que a gente já teve, mas não foi tão drástica quanto essa, né? Não chegou aqui no Brasil com tanta intensidade enquanto a Covid-19, né? E aí tem diversos tipos de vírus, beleza? Trouxe só para vocês verem, acharem eles bonitinhos, mas que eles fiquem longe de nós. Outra característica segunda, né? Como eu disse a vocês, eles não possuem metabolismo próprio, já havia falado. Não possuindo metabolismo próprio, eles não existem reações químicas como uma célula comum. O vírus não possui isso. Não vivem fora de uma célula hospedeira. Ou seja, fora de uma célula hospedeira, o vírus não é nada, certo? Então, os vírus são inertes lá, mortos, vamos dizer assim, certo? Inativos. Eles só se tornam, não sei nem se eu falei direito, só se tornam ativos quando eles conseguem penetrar e invadir uma célula hospedeira, beleza? Uma célula viva. E aí eles podem formar cristais, como minerais, enfim, mas de forma inerte, ok? Então, gente, por isso a importância do isolamento social. Se a gente não tiver contato com o vírus, vai passar de nós assim, despercebido. Por quê? Porque ele, sem ter uma célula hospedeira, ele não faz mal a ninguém, tá bom? Vamos lá. A próxima característica: reproduz-se somente dentro de células vivas.
Por isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatório. Professora, o que é isso? Parasita, a gente sabe que o parasita é aqueles organismos em que ele se aloja no organismo e que ali ele se usufrui, né, de toda aquela estrutura, de todo o maquinário, vamos dizer assim, de seus hospedeiros para sobreviver. E o vírus é isso. Eles são parasitas intracelulares, ou seja, parasitas de dentro da célula. Por isso a importância de não termos contato com o vírus, por isso a importância de lavarmos bem as mãos, de passar álcool em gel, de não colocar as mãos nos nossos olhos. A gente vai ter uma aula todinha só para coronavírus, tá bom? Só para nós tirarmos nossas dúvidas, enfim. Então, eles são parasitas intracelulares, de dentro das células. Sem ele estar dentro, sem ele conseguir atingir o interior das nossas células, eles não são inativos, eles são inertes, ok? Então, por isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Lembre-se disso porque cai muito no Enem. E aí eles podem infectar plantas, animais, bactérias, enfim. Eles se reproduzem às custas do material genético das células vivas. Como eu disse, ele precisa de uma célula viva para poder se reproduzir. E aí, é muito importante isso aqui também. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, gente. Tá caindo isso aqui. Ah, meu Deus. Pronto. Ai, caiu. Caiu foi tudo agora. Calma. Desculpa aí, galera. Então, assim, todos os seres vivos, ou todos os vírus são acelulares, como eu disse, não possuem células, não possuem metabolismo, logo, eles não há como obterem energia. Então, lembre-se sempre, não tem gasto de energia se não possuir metabolismo. O vírus não gasta energia, certo? Ele não tem metabolismo. Então, todos os vírus, eles têm um caprídeos, o que é isso? Uma molécula, né, DNA, ou uma molécula genética. Mas nem todos eles possuem um envelope de proteínas, né? Que, como eu disse a vocês, que a característica deles é porque eles é uma cápsula de proteína e o material genético dele. Mas alguns não possuem essa cápsula de proteína, que são chamados os não envelopados. Não possuem esse envelope, né, proteico. E a variabilidade genética em vírus acontece de duas formas, mutação e recombinação. Então, gente, isso é um ponto muito importante para a gente discutir nas próximas aulas, certo? Vejo muitos boatos aí falando sobre a questão que já existia, ou se alguns cientistas já sabiam da existência desse coronavírus. Cientistas já afirmam que saíram matérias de anos anteriores que ia existir esse vírus, então já estavam sabendo. Não é bem assim, tá bom? Esse coronavírus, esse vírus que causa a Covid-19, né, ele faz parte de uma família de vírus que são chamados de coronavírus. Então, não existe só o SARS-CoV-2, que é o nosso vírus que causa a Covid, certo? Mas na aula para a Covid, a gente vai ter uma aula inteira só para discutir, para conversar sobre ele, a gente discute isso melhor. Eu só quero que vocês saibam disso, que o vírus ele passa por muita mutação e recombinação na sua estrutura. Por isso é tão difícil combatê-lo, tá bom? Vamos lá. A classificação dos vírus, na aula passada a gente viu sobre a classificação dos seres vivos. Como o vírus não é um ser vivo, ele tem uma classificação diferenciada, certo? Uma classificação própria. Ele possui família, e essa família tem a sua terminação viridae, certo? Um gênero, que chamam de vírus, espécie e tem variedades. Então, vejam aí, a espécie de um vírus HHV. Mas nessa espécie, como a nossa espécie Homo sapiens, pronto e acabou. Todo mundo é Homo sapiens. No vírus, não. Ele, além da espécie, ele possui uma variabilidade de espécies, que é o caso do nosso SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. Essa variabilidade ela ocorre justamente pelas mutações genéticas dela, certo? Deixa eu ver aqui. As famílias são definidas pelo tipo de material genético, que pode ser DNA ou RNA.
E o conceito de espécies de vírus é uma espécie que compreende um grupo de vírus que compartilham o mesmo material genético. Então, influenza, gente, por exemplo, é uma espécie de vírus. Mas existe a influenza A, influenza B, porque existe, que é o que determina a gripe, né? Que causa a gripe. Então, existem diversos tipos de gripe. Beleza? Então, a gente tem, dentro da espécie, tem várias variedades de vírus. A gente vai discutir bastante na próxima aula sobre as variabilidades e sobre esse vírus tão temeroso que nos está fazendo tanto medo. Então, vamos lá. Vou ser mais rápido aqui para ver se a gente termina logo. Tá longo. Como os vírus se reproduzem? Simples, professora. Existem dois tipos de ciclos de reprodução dos vírus. O ciclo lítico, que é onde provoca a morte da célula hospedeira. Olha que desgramado. Ele se aproveita de toda a célula e ainda causa a morte da pobre coitada, né? Então, olha só. Olhem na imagem, acompanhem comigo. O vírus lá vermelhinho, né? Bonitinho aí. Ele está infectando uma célula, uma bactéria. Que as células, quando são chamadas, as bactérias que são infectadas por vírus é chamada de bacteriófagos, certo? O vírus ele se fixa na bactéria e uma enzima da cauda dissolve a parede celular. A gente sabe que tem umas membranas, né? As membranas plasmáticas das nossas células são bem seletivas, mas na constituição dos vírus, eles destrói essa membrana e consegue inserir o material genético. Veja aí na figura 2, olha, o vírus colocando seu material genético dentro da célula. Aí ele faz o quê? Destrói todo o maquinário celular, né? Faz com que a célula não trabalhe mais para si mesma, e sim para o vírus. Então a célula não passa mais a produzir, a se reproduzir, e sim começa a reproduzir material genético do vírus, certo? O DNA e a 3, ó, tá vendo? Cheio de vírusinhos novos de material genético já dentro da célula, produzido pela própria célula. E na figura 4 aí vocês vejam que já tem a formação, né, da cápsula de proteica envolvendo esse material genético viral. E aí na figura 5, gente, quando a célula ela produz tantos vírus que ela, certo? Ela tipo explode, vamos dizer assim, se rompe, e esses novos vírus eles vão saindo e cada um deles vão infectar uma nova célula e fazer esse mesmo processo. Então esse é o tipo de reprodução ciclo lítico, desculpa. O ciclo lítico, beleza? Existe, olha só aí, causa a morte, né, da célula hospedeira. E o ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele torna-se parte da célula, do DNA da célula. Olha só a imagem aí. O vírus chega, coloca seu material genético aí, que está representado pela corzinha vermelha, e aí o DNA da célula, que está representado aí pela cor azul, ele incorpora, o vírus engana toda a célula. É tipo macho escroto, sabe? Pega a bonitinha, bem novinha, fica chavecando, engana ela e faz com que ela faça tudo pra ele. Não caia nessas não, viu, meninas? Ó, e homem escroto é igual a vírus. Então, ó, vejam que o material genético celular, ele incorpora o material genético viral e aí começa a se reproduzir com o seu DNA com material viral, certo, gente? Então aí eles ficam formando várias outras células com material viral, então as células passam a ser células virais, beleza? E aí existe um outro tipo de vírus que a gente chama dos retrovírus, que é o vírus da gripe, do HIV, são exemplos disso. Eles são o que seria esse retrovírus, pessoal? São vírus que possuem o seu material genético RNA, mas também possuem uma enzima chamada de transcriptase reversa.
Não esqueçam desse nome que também é muito importante, sempre cai em Enem. Transcriptase reversa. Em homenagem à professora Laine, vocês vão colocar o nome do filho de vocês, da filhinha de vocês, quando vocês forem pais e mães. Vão lá. Transcriptase reversa, vem cá, menina. Para vocês não esquecerem. Então, essa enzima, pessoal... pronto. Essa enzima, pessoal, ela transforma o RNA viral em DNA viral. Por isso que é reversa. É o contrário, vamos dizer, o inverso, certo? Eles não são vírus que possuem, esse retrovírus, eles não são vírus somente que possuem RNA, mas sim que também possuem essa proteína, que é a transcriptase reversa. E ele faz o seguinte, pessoal, ó, ele se engloba na célula, né, por processo de endocitose, a célula engole ele, vamos dizer assim, e aí a sua parede proteica se dissolve. Aí o que é que essa enzima faz? A transcriptase reversa. Ela transforma o seu RNA viral em DNA viral. Que na lógica, pessoal, é o contrário, certo? DNA que gera RNA. Mas nesses retrovírus é o contrário, certo? A transcriptase reversa, ela faz com que o RNA viral seja transformado em DNA viral. E aí, quando ele é transformado, olha só, ele chega lá no núcleo celular e faz com que a célula se reproduza diversas DNA virais. Olha só, saindo já do núcleo, um monte de bichinhazinha verde, partículazinha verde representando aí na imagem. Onde esse DNA viral, ele forma, né, suas novas cápsulas proteicas e sai da célula para infectar novas células, e é assim que o vírus se reproduz célula a célula até causar os nossos danos, beleza? Aí é só um resumozinho, certo? O vírus orienta da célula, é tudo que eu disse. É só para vocês, quando estiverem assistindo o vídeo, lerem com calma. E aí, pessoal, existem... deixa eu voltar aqui, que eu esqueci, ó. Cadê, meu Deus? Sim, eu falei, eu disse que tinha esquecido. A enzima que traz, que transforma esse RNA viral em DNA viral, não esqueçam, é a enzima transcriptase reversa. Eu já tinha falado. Então, existem dois tipos de prevenir doenças no geral, e principalmente doenças que são causadas por vírus, bactérias, enfim. Existem dois tipos, vacinas e soros. Diferentemente, as vacinas elas são atuantes na prevenção de doença, que é o que a gente está tanto buscando aí, para que exista logo uma vacina contra esse coronavírus, né? E soros que curam certas doenças, como antirrábico, antifídico. O que é isso, pessoal? Esses soros, por exemplo, é quando você já está com a doença, já está com o macrófago, e ele faz o quê? Combate isso daí. Quando a gente é picado de cobra, por exemplo, aí você precisa saber qual tipo de cobra para que tomar um soro específico para combater isso daí. E a vacina é a forma de prevenção. É para a gente não adquirir a doença. Saibam diferenciar isso, mas nas próximas aulas a gente vê com mais detalhes também. E as principais viroses humanas, que a gente terá um outro encontro só para falar de doenças virais, será... tem diversas: AIDS, dengue, febre amarela, gripe, poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, a hepatite viral, a cachumba, certo? Todos esses são doenças causadas por viroses em humanos, beleza? As doenças virais, pessoal, elas podem ter alguns tipos de transmissão. Olha, a transmissão dela pode ser por vetores ou contatos de partículas aéreas, no caso do coronavírus é isso, né? E objetos e alimentos contaminados também. Existem já tratamento, pode ser normalmente cuidar apenas dos sintomas, ou às vezes, como é que eu posso dizer assim, já remédios para determinadas doenças que já tem. A prevenção é combate ao vetor, que no caso da dengue, por exemplo, é o combate ao Aedes aegypti, e a vacinação.
certo? Que na maioria das doenças virais a gente controla por via prevenção através de vacinas. Muito importante vacina. E os sintomas, inúmeras viroses apresentam sintomas em comum. Por isso é a dificuldade de diagnóstico para saber. Se a gente for parar para pensar, a gente tem dengue, chikungunya e zika vírus, né? Todos eles apresentam os mesmos sintomas. Gripe. Toda gripe apresenta os mesmos sintomas. O coronavírus também apresenta sintomas de gripe, né? Alguns com mais intensidades, outros com menos, enfim. Certo, pessoal? Então, espero que tenham contribuído com a aprendizagem de vocês. Espero muito que vocês assistam o vídeo até o final, que respondam a atividade, beleza? Então, um beijão, um cheiro no olho de cada um. E se cuidem para que em breve a gente possa estarmos juntos, beleza? Beijão! Obrigada, meu povo!